onde não teríamos a possibilidade de compreender o remédio de modo metafórico, logo o remédio não poderia ter uma substância, mas teria uma espécie de terapia, uma espécie de tratamento. Seria preciso que permitíssemos que o discurso político se manifestasse, e uma vez que esse discurso político se manifestasse, teríamos dele uma imagem. Ou seja, a política seria tratada que possui uma substância, mas alguma coisa que possui, dentre tudo, uma relação com imagens com distintas intensidades. Aí poderíamos perguntar, mas é apenas Maquiavel que permite essa ponte? Né? Eu diria que não. Pierre Bayle permite essa ponte também. E pelo que tudo indica, Hume não lê Spinoza, nunca leu Spinoza, mas Hume cita Spinoza largamente no tratado. Então, pelo que tudo indica, prova de uma ponte entre os dois, mas há uma leitura de Hume, do dicionário de Bayle, e dessa leitura de Hume do dicionário de Bayle, ao verber de Spinoza do dicionário de Bayle, e essa representação, essa imagem de Spinoza, é a imagem que Hume, de certa maneira, captura. A imagem com relação à qual Hume falará até com uma certa contra Spinoza. Fala contra a imagem de Spinoza naqueles caligramas do dicionário do Bayle. Não sei se vocês já tiveram a chance de ver o facsímile do dicionário do Bayle, mas teríamos que ser muito irresponsáveis a ponto de pensar que a configuração gráfica imposta, essa tradição, né, da tipografia holandesa que o Bayle se apropria, que é muito sutil, e ele eleva de que essa distribuição, notas que flutuam, um texto por trás, por baixo, que espreme o texto por cima, definições muito importantes, como em 3 linhas numa única página, Spinoza é um ateu de sistema, vira a página. Na página seguinte se vêem proliferações de aspas, de citações de filósofos antigos que Spinoza teria sido influenciado. Então teríamos que ser muito irresponsáveis a ponto de acharmos que a preocupação da imagem pela qual Bayle, nesse momento você bem singularista, apresenta Spinoza, não surte um efeito grave sobre Hume. E o Spinoza de Hume, de certa maneira, é o Spinoza de Bayle, o que não permite que Hume perceba, de uma maneira um pouco mais fina, o quão próximo, num certo sentido, ele é de Spinoza. E essa percepção, espero que os spinozistas não se ofendam. O princípio fundamental do ateísmo de Spinoza, não precisamos problematizar o fato de ser considerado um ateu e tudo mais. O ateísmo de Spinoza é a doutrina da simplicidade do universo e a unidade de sua substância, na qual ele supôs inerente o pensamento e os modos. Há somente uma substância, ele diz, no mundo, e essa substância é perfeitamente simples e indivisível, e existe em todo canto, sem uma presença local, seja externamente pelas sensações, seja o que sintamos internamente pela reflexão. E o ponto dele é o seguinte: nem tempo ou lugar, nem toda a diversidade da natureza é capaz de produzir qualquer composição ou mudança nessa perfeita simplicidade e identidade. Esse é um problema, digamos assim, do dogmático do Hume. E aí a questão que poderíamos perguntar é dizer o seguinte: se essa seria a composição máxima da figura do dogmático, que é aquele que atribui uma certa visibilidade invisível, ou se uma certa agudeza, uma sensibilidade magética que poderia estar presente no texto do Spinoza, essas relações que não alteram propriamente a essência dos seus termos, não poderiam ser relações sem essência, se percebêssemos de uma maneira cética, e se essas relações sem essência não são tão exteriores quanto a relação entre ideias, que Hume diz que é o motor por excelência da associação de ideias. Se ele perceber o seguinte: se esse modo exterior pelo qual as relações se dão na proliferação dos modos
não poderiam ter algum tipo de semelhança imagética, o modo pelo qual a imaginação, com uma certa força e necessidade, sem modificação de essência, impõe e produz, inventa outras modalidades de imagem. Então a minha ideia é dizer o seguinte: se talvez, se lermos ceticamente, ou seja, representacionalmente, imageticamente, oi? Yes, it is. E se lermos dessa forma o Spinoza, uma possibilidade contra entre os dois, não estamos a de uma mesma exterioridade do pensamento. Não sei, mas esse é o meu ponto final. Obrigado. Bem, nós estamos abertos a indagações, questionamentos, xingamentos. Por favor, Pedro. Falar daqui. Pode falar. Essa é uma pergunta mais direcionada para o Maurício. Né? A gente falou em afetos, paixões, desejo, corpo, uma certa evasão do plano da razão. E na verdade tudo isso, corpo, afeto, enfim, parecem ser os grandes heróis daquilo que vulgarmente talvez é chamado de pensamento pós-moderno. Né? Então como a gente não é antiquarista, aqui a gente quer voltar para trás para